Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre você não estar confuso, seu cérebro só está sobrecarregado demais. No dia de hoje, que a gente tem informações ilimitadas ao tempo todo e atualizações de informações a todo momento, onde qualquer pessoa hoje em dia tem um celular no bolso, onde tem conteúdos infinitos na sua mão, que você pode pesquisar sobre qualquer tipo de conteúdo, qualquer tipo de informações. Tantas informações assim acabam, em certos momentos, sobrecarregando o seu cérebro, dificultando você a tomar certos tipos de decisões. E é isso que a gente vai ler aqui um pouco mais e falar sobre isso, para procurar entender um pouco mais e como a gente pode evitar isso para tomar decisões de modo correto e certo. Primeiramente, fazer as pessoas entender que confusão mental ela não é falta de inteligência, é excesso de estímulos. Alguns exemplos práticos que a gente tem é dificuldade de decidir coisas simples, sensações de mente embaralhada, pensar demais, agir de menos, cansaço mental constante. Então, em certos momentos, você tem aquelas dificuldades de decidir coisas simples. Até quando você vai no mercado, você pega dois tipos de shampoo, um exemplo simples, e você não sabe, de certo modo, tomar uma decisão de qual daqueles shampoo você escolher ou até de que comida você quer comer no dia de hoje. Certas pessoas têm uma dificuldade de tomar decisões simples, até decisões do seu dia a dia, onde tende a dificultar o seu dia e a convivência que você tem com outras pessoas durante o dia. Sensações de mente embaralhada. Muitas vezes você tem a sua mente embaralhada, você tem pensamentos avulsos, você está lendo um livro e você não consegue se concentrar, não consegue absorver aquele tipo de conteúdo. Sua mente é sempre você lendo uma coisa e sua mente pensando em outra coisa aleatória que não tem sentido com o que você está fazendo naquele momento ou que você não pensou naquele momento. São pensamentos intuitivos que não tem sentido e eles vêm e vão a todo momento. Pensar demais antes de agir. Muitas pessoas pensam muito e não agem, e agem de menos, na verdade. Elas começam a planejar, começam a ter aqueles planos ou de mudar de emprego, ou de abrir uma empresa, ou de cuidar da sua saúde, de buscar novas amizades, de viajar, alguma coisa do tipo. E esses pensamentos não saem do pensamento, é apenas pensamentos e ela não consegue agir, não consegue sair da inércia, não consegue se movimentar para poder realizar todos esses seus pensamentos, todas essas suas vontades. Isso é outro tipo de problema que o excesso de informação pode trazer para você e não deixa você sair daquele lugar. É algo que te deixa confortável, te deixa ali com medo, te deixa, de certo modo, tranquilo naquela região que você está, que você tem pensamentos maiores e você age de menos. Cansaço mental constante. Se você pensa que você sempre está com aquele cansaço mental, se você sempre busca agir, ter pensamentos novos, ter novas ideias, e você não consegue, seu cérebro sempre é sobrecarregado, você sempre está cansado demais, você sempre busca conteúdo de fácil de entretenimento, no caso, onde o cérebro sempre busca esse tipo de conteúdo, que é o que gasta menos energia e que tende a satisfazer o seu cérebro ali para descansar. Por isso que muitas pessoas perguntam por que conteúdos de entretenimento, conteúdos desse tipo, eles têm mais acesso em redes sociais, na internet em si. Porque o cérebro ele busca sempre conteúdos, sempre gastar menos energia possível. Então, esses tipos de conteúdo, ele não estimula o cérebro, então ele tende a procurar sempre conteúdos que tenha o menor consumo de energia possível para ele. Isso na ciência a gente tem uma explicação profunda. Principalmente na neurociência, isso está ligado à sobrecarga do córtex pré-frontal. Essa área ela é responsável por tomada de decisões, pelo foco, autocontrole e o planejamento. Quando você tem esse excesso de informações, esse excesso de conteúdos que você absorve ele todos os dias, você tem
tanto dificuldade nas suas tomadas de decisões, tanto como a gente já viu em decisões simples, em foco, em autocontrole e em planejamento da sua vida em um modo geral. Quando esta área recebe estímulos demais, informações, redes sociais, cobrança, expectativa, ela entra em fadiga. Isso gera indecisão, procrastinação e confusão mental. Não é que você seja burro, mas é excesso apenas de informação. Se você diminuir essas informações que você tem, buscar se concentrar em conteúdos realmente de estímulos de cérebro, uma leitura de um livro ou alguma coisa do tipo, um curso que possa estimular essa área do seu cérebro para sair da procrastinação, para sair desse conteúdo ralo de entretenimento que o cérebro usa para economizar energia. Você estimula o seu cérebro a gastar mais energia e aprender mais e sair dessa inércia da fadiga mental. Na Bíblia, a gente tem em 1 Reis 19, o profeta Elias entra em colapso emocional. Mesmo depois de grandes vitórias, ele diz: "Basta, Senhor." Significa até pessoas fortes espiritualmente entram em colapso quando estão sobrecarregadas. Elas não são fracas. A gente também pode mostrar um pouco mais sobre mostrar que mostrar que pensar demais não é clareza, é ruído mental. O problema de pensar é necessário para a gente ter um planejamento, ter ideias para o futuro desse tipo. Mas o problema ele tá quando você pensa demais e não age. Quando você fica apenas, na ciência a gente fala isso sobre ruminação mental, como a gente fica apenas ruminando na nossa mente algumas ideias, alguma coisa do tipo, e a gente não sai daquele lugar que a gente tanto quer sair, que é apenas o pensamento. E alguns exemplos que a gente tem é repensar conversa na cabeça, criar cenários que nunca acontecem, analisar tanto que trava. Então muita gente analisa tanto, tem tanto planejamento que acaba não saindo do lugar e fica o dia todo, às vezes, pensando com aquele remoendo na cabeça, aqueles pensamentos e não tem algum tipo, tem algum tipo de medo, tem algum tipo de trava que não consegue sair e nem desenvolver o que realmente elas querem. Na ciência, a psicologia, como eu falei isso, ela chama isso de ruminação mental. Ela ativa excessivamente amígdalas e áreas ligadas ao medo. Quanto mais você pensa sem agir, mais ansiedade, menos clareza e menos energia. Então, o certo é você tanto pensar, ter o seu planejamento, ter as suas ideias de como você vai agir, mas que o medo não possa te dominar, que o medo ele não possa te sobrecarregar. Para assim você agir, você ter a clareza de onde quer ir, para onde quer ir, e muito importante você ter a ação de ir fazer as coisas para você ir chegar até onde você quer chegar. Na Bíblia, a gente tem isso em Eclesiastes 1:18, porque na muitas sabedorias há muitos fardos, e o que aumenta o conhecimento aumenta a dor. Significa que pensar demais sem direção cansa a alma. Então, em certos momentos, mesmo que pensar demais tenha um excesso de energia, mas energia maior se você pensar e não agir. Se você pensar, parar, se conhecer, ter um conhecimento de si mesmo, se planejar e não ter o medo de agir, porque tudo são 2 passos. Você tem que agir, você tem que pensar, na verdade, e agir. São passos que se complementam. A gente vai explicar um pouco mais que o cérebro precisa de silêncio para organizar ideias. Alguns exemplos que a gente tem é o medo do silêncio, estar sempre com algo tocando, nunca ficar sozinho com os próprios pensamentos. Na ciência, a gente tem algo que explica sobre isso. Existe algo chamado que é a rede neural do modo padrão. Ela só fica ativa quando você está em silêncio, não está consumindo estímulos, e nesta rede que o cérebro organiza as emoções, cria insights, entende a própria vida. Sem silêncio não há clareza. Então é sempre bom e importante tirar um tempo do seu dia para você ter um tempo para você mesmo. Ter um tempo para você ficar, para você sentar, para você pensar sobre sua vida,
para você discutir com você mesmo sobre aonde que você quer chegar, para onde que você quer ir, quais os seus objetivos aqui na Terra, quais os seus objetivos de vida, qual o seu propósito. É algo que a ciência mostra e deixa claro que o silêncio, ele é algo que estimula, é sempre bom você desligar o seu cérebro de redes sociais por algum instante, tirar uma hora do seu dia, ficar longe de celular, ficar longe de televisão, ficar apenas em silêncio ali com você mesmo, pensando como foi seu dia, se você for religioso, fazendo ali sua oração, tentando planejar sobre o dia de amanhã. Isso é importante tanto para descansar o seu cérebro, mas também para você ter uma clareza, porque o silêncio, ele é algo que estimula o seu cérebro a, como a gente já viu aqui anteriormente. E na Bíblia a gente tem mais sobre isso, que em Salmos 46:10, aquietai-vos e saiba que eu sou Deus. Significa que aquietar a mente vem antes de entender a verdade. Então é sempre bom você se aquietar, você parar um pouco para entender o seu dia, entender as coisas que você fez e colocar na sua mente se você fez alguma coisa errada, se você tratou alguém mal ou fez alguma coisa do tipo. Colocar a mão na consciência para tentar se desenvolver e tentar melhorar de um dia para o outro. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre mostrar que confusão surge quando você vive desalinhado com seus valores. É sempre bom todo ser humano ter tanto suas crenças, seus valores e qualquer tipo de valores que você tem na sua vida. Alguns exemplos que a gente tem é fazer coisas que não acredita, dizer sim querendo dizer não, sentir peso interno constante. Qualquer ser humano tem que ter os seus valores. E hoje em dia, a gente tem que lutar tanto por nossos valores, mas viver mesmo por aquilo que a gente acredita. Não por algum tipo de pressão, querer fazer coisas que a gente não acredita, dizer sim para as pessoas quando a gente quer dizer não, ou a gente sente aquele peso interno por querer agir de acordo com a sociedade quer que a gente haja. Por isso é bom sempre você ter aqueles seus valores, procurar entender qual é o seu valor, procurar entender o que é que você acredita, o que é que você luta, para que você possa viver através e sobre aqueles seus valores, pois assim você vai fazer tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você quer e tudo aquilo que você se sente leve para fazer. Mesmo que em algum momento ou você tenha trabalhos, ou tenha amizades, que você seja necessário de alguma maneira de fazer algo que não te agrade, ou que não queira, no caso, se não for algo ilegal ou algo do tipo, você pode fazer algo que você não queira naquele momento, mas sabendo que você sempre tem que buscar ingressado em ambientes que você acredita, que você quer, que você busca sempre ideias que estejam alinhadas com você e com seus propósitos e seus valores. Na ciência a gente tem um pouco mais sobre isso, principalmente na psicologia. Isso é chamado de dissonância cognitiva, quando as ações não batem com seus valores. O cérebro entra em conflito. Este conflito gera confusão, cansaço e ansiedade. E mesmo se você não tenha valores, acredito que todo mundo tenha, quando você vai contra eles, seu cérebro ele tende a ficar confuso, ele tenta a ficar cansado, porque o seu cérebro ele sabe os seus valores, ele sabe o que você acredita. E às vezes quando você vai fazer algo que você não acredita, de certo modo você tenta convencer ele a que aquilo que você está fazendo é o que você acredita. Isso você gasta mais energia por tentar mesmo convencer ele que você está certo naquele certo momento. Por isso é sempre bom você sempre, quando as ações batem seus valores, o cérebro entra em conflito. É sempre bom você fazer aquilo que você acredita e aquilo que você realmente quer. Em Romanos 7, Paulo fala do conflito interno entre querer e agir. Significa que quando ações e consciente brigam, a mente sofre. Então, quando você faz algo que sua consciência briga com você, infelizmente a mente gasta mais energia e você sofre mais com isso. A Bíblia ele já traz mais sobre isso.
E agora a gente vai falar um pouco mais sobre ensinar que clareza vem de ordem interna, não de mais informações. O excesso de consumir muito conteúdo e continuar confuso, pular de métodos em métodos, nunca se sentir pronto. Muitas pessoas hoje em dia, por excesso de informações, buscam sempre aquela informação que leva ela para o caminho mais fácil. Muitas pessoas compram curso, compram mentorias, lê livros e quer aquelas informações de forma rápida e fácil. Mas ela não percebe que quanto mais você mudar de método, quanto mais você pular de método, quanto mais você se sentir pronto e nunca se sentir pronto, na verdade, você nunca vai estar pronto para desenvolver suas habilidades necessárias. Porque quanto mais você muda de foco, quanto mais você muda de método, mais tempo você gasta, mais energia você gasta. E com isso você nunca chega ao ponto que você quer chegar, que é a linha de chegada dependendo de que você queira. Se o objetivo seja um emprego novo, se o objetivo seja abrir uma empresa, se o objetivo seja tratar as pessoas melhores, viver, ter uma vida melhor. Se você não busca para você aquele método que encaixa mais com você, que é algo que você se identifica, se é algo que você se identifica, é algo que você tem que lutar e tem que tentar até o final. Porque não adianta você aqui fazer 2 dias, tentar 2 dias uma coisa, depois tentar mais 2 dias outra coisa. Chega a um ponto que você vai estar cansado mentalmente e no final você não consegue desenvolver o que realmente aquilo que você queria. Porque pelo excesso de troca, pelo excesso de informações, que hoje você busca uma informação de um tipo, amanhã informação de outro tipo, você não chega a lugar nenhum. Na ciência a gente fala sobre isso, o cérebro precisa de simplicidade para decidir. Quanto mais opções, mais paralisia, paradoxo da escolha. Então, quanto mais decisões você tem, mais difícil será aquela decisão e depois, posteriormente, mais tempo você vai ficar remoendo aquela sua decisão. Não sei quem foi que já teve essa experiência, mas se você já tiver tido a experiência de comprar um carro, você já percebeu. Quando você tem apenas 2 opções de carro para escolher, quando você escolhe uma das 2 opções, você tende a dias depois ficar satisfeito, acreditar que você teve a melhor escolha e a melhor decisão naquele momento. Mas quando vamos supor, se você tem 5, 10 carros para escolher e você escolhe um, dias depois, você sempre vai ficar se remoendo sobre aquela decisão. Será se foi a melhor escolha que eu tive? Será se não tinha outros carros melhores? Será se carro A ou B não era a melhor opção para mim? Porque quanto mais excesso de escolha que você tiver, mais ruminação depois você vai ter e mais o paradoxo da escolha você vai ter diariamente sobre isso. Na Bíblia, então, menos informação é mais direção. Na Bíblia, a gente tem sobre isso, Provérbios 4, 25. Os teus olhos olhas direito, e as tuas pálpebras olhem, diretamente diante de mim. Significado, direção clara exige foco, não excesso. Então, se você tem clareza sobre tudo aquilo que você quer, se você tem clareza sobre um emprego, se você tem clareza sobre um negócio que você vai abrir, se você tem a clareza sobre os princípios, os valores que você tem para ter uma família, para criar uma família, para desenvolver suas habilidades, tenha foco apenas naquilo que você quer, que as coisas elas vão acontecer. Não adianta você focar em A, em B, em C. Claro que é sempre bom a gente ter um plano A e um plano B. Mas quanto mais opções você tiver, se você tiver o plano C, D, então mais dificuldades você vai ter para tomadas de decisões, mais energia você vai gastar para tomar essas decisões. E a gente chega aqui ao final, que a gente vai aclamar as pessoas e devolver clareza e esperança. Na ciência, a síntese, clareza não vem de força, ela vem de descanso mental, alinhamento interno e simplicidade. Então, quanto mais descanso mental você tiver, quanto mais alinhamento interno você tiver com o que você quer, com o que você quer alcançar, e quanto mais simplicidade você tiver, quanto mais simples
for sua decisão, quanto mais simples for o que você vai fazer, quanto mais simples e básico as decisões que você tiver que tomar no dia a dia, menos energia seu cérebro consumirá, menos energia você gastará, e assim você tende a buscar e alcançar sempre as melhores decisões durante o dia. Na Bíblia, a gente também tem aqui para fechar, em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Significado: descansar precede direção. Então, na Bíblia já diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Para aqueles que acreditam em Deus, em Jesus e na Bíblia, procure Ele, procure Jesus. Se você está sobrecarregado, sua mente, se você está sobrecarregado com excesso de informações, busque diminuir o estímulo que você tem rápido. Deixe, como eu falei anteriormente, o seu celular na mesa ou num canto ali durante alguns minutos do dia, durante uma hora, ali antes de você dormir. Tire o excesso de consumo de celular, aqueles consumos que vêm rápido, aqueles estímulos de redes sociais que vêm rápido, que às vezes você entra no Instagram, você não consegue mais sair do feed, fica direto só atualizando, fica só de vídeo em vídeo, de reels em reels. A gente não consegue sair daquele ciclo, porque o aplicativo, as redes sociais, elas foram desenvolvidas para captar a nossa atenção, para assim a gente ficar mais tempo possível dentro das redes sociais. Muitas pessoas, infelizmente, deixam de fazer seus afazeres, deixam de procurar empregos melhores, deixam de estudar, deixam de fazer faculdade, deixam de se desenvolver para alavancar a sua carreira, alavancar a sua vida por causa de redes sociais ou coisas do tipo. Por isso é sempre bom tirar ou um dia da semana, um domingo, ou uma hora sequer, para você ter uma conversa com você intimamente, com seu cérebro, ficar pensando sobre o que você quer para o futuro, sobre o que você quer para você agora. E assim, seu cérebro, aos poucos, ele vai se desintoxicando de redes sociais. Procure sempre, se você gosta de redes sociais, estimular um tempo mínimo ali para você ficar, um tempo máximo, na verdade, para você ficar ali nas redes sociais. E aí, após bater esse tempo, desligue um pouco das redes sociais, leia um livro, procure um curso para se desenvolver, procure aprender um outro idioma, alguma coisa do tipo, assim, para estimular o seu cérebro a produzir algo que realmente lhe ajude no seu presente ou futuramente. O vídeo basicamente é sobre isso hoje. Eu peço aqui que, se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal para que a gente possa aqui trazer mais conteúdo sobre esse e futuramente poder melhorar mais esse tipo de conteúdo, trazer uma edição mais dinâmica, ou algo que possa melhorar e ajudar você durante o dia a dia. Peço que você compartilhe esse vídeo aqui para aquelas pessoas que ficam direto em redes sociais, que não param o dia todo em redes sociais. E curta esse vídeo aqui e deixe nos comentários uma mensagem que diga: hoje eu vou ficar 1 hora do meu dia sem o uso de redes sociais. Agradeço pela companhia e até mais.